tarde, pessoal. Meu nome é Felipe Maia. Nós vamos dar continuidade aqui ao Vida e Carreiras, falando um pouquinho sobre finanças pessoais. O tema é muito amplo, né? É um tema vasto, trata de vários assuntos, mas para facilitar o entendimento, a gente tentou resumir em alguns pontos mais importantes, né? Vamos falar um pouquinho de investimento, planejamento aí, de poupança, entradas das receitas, das despesas, para que vocês possam entender um pouquinho o conceito e como é que isso desenvolve ao longo dos anos. A importância do investimento e do planejamento desse investimento no longo prazo, ele pode ser visto nesses exemplos que eu vou trazer aqui para vocês. Como a gente pode interpretar, a ideia de quanto mais cedo a gente conseguir planejar esse investimento e essa poupança, melhor e mais barato vai ficar para quem tiver esse planejamento. Eu trouxe um exemplo aqui, como vocês podem ver na nossa tela. Se uma pessoa com 25 anos deseja se aposentar aos 60 anos, ou seja, 35 anos depois, e tem uma expectativa aí do mercado de taxa de inflação, Selic, uma média de 9,9% ao ano, né, um pouco até abaixo do que a gente vê atualmente. Se essa pessoa, durante esses 35 anos, se ela investir R$300 por mês, ao final desses 35 anos, ela teria R$1 milhão investidos, que ela poderia usufruir na aposentadoria dela. E aí, como eu disse para você mais cedo, o que acontece? Quanto antes a gente planejar, mais interessante fica esse resultado. Como a gente pode ver nesse próximo exemplo, se a pessoa, ao invés de se aposentar, que quer se aposentar aos 60 anos, se ao invés de começar a investir aos 25 anos, ela esperar 5 anos para fazer isso, ou seja, ela começar aos 30 anos de idade, apenas 5 anos depois, e ela conseguir investir R$300 por mês, como no exemplo primeiro, essa pessoa ao final de 30 anos, ela vai ter apenas 608 mil, ou seja, quase 40% a menos do que ela teria se ela tivesse investido aos 25 anos. Essa decisão de 5 anos, ela impacta muito no resultado dela. São quase R$400 mil a menos que ela vai ter por conta de 5 anos de antecipação que ela poderia ter feito nesse investimento. Por outro lado, se essa mesma pessoa quiser manter o 1 milhão de resultado aos 30 anos, né, se ela começou a investir aos 30 ao invés de 25 e quer ter 1 milhão, ela teria que aumentar esse valor dela de R$300 por mês para R$492 por mês, ou seja, ela teria que ter um aumento de 64% do valor a ser investido para ter o mesmo resultado. Por isso que a gente fala da importância desse investimento e dessa decisão de se investir, de se poupar o quanto antes, porque isso economiza dinheiro, isso garante um resultado melhor no futuro. E como é que a gente, analisando esses 3 cenários, a gente decide? A gente tem que fazer isso na base do planejamento. Como vocês podem ver, o mundo ideal, essa primeira gráfica que a gente está vendo, é que a gente invista sempre e que ele vá subindo o investimento ao longo dos anos à medida que as suas receitas, as suas entradas forem crescendo. Para que você tenha um investimento ao longo do tempo, com consistência e com constância. Por quê? Esses 3 itens são muito importantes. Não basta você aplicar muito, não basta você aplicar sempre, não basta você aplicar de uma forma recorrente. Você tem que ter esses 3 cenários. Claro que isso é o mundo ideal. A gente vai avaliar depois o mundo possível, né? Onde essa constância, essa consistência e esse tempo, ele vai se encaixar com a sua capacidade de poupar e de investir. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso na base do planejamento. Como é que essas pessoas fazem normalmente? Normalmente as pessoas pegam todas as receitas que elas têm, todas as entradas que elas têm, e dessas entradas elas tiram as despesas que elas gastam todo mês. E o que sobra é o que essa pessoa acaba investindo. Só que se não sobra, a pessoa não investe. Se não sobra e a pessoa não investe, a gente cai naquele problema anterior. Ela não vai ter constância, ela não vai ter consistência, ela não vai estar investindo ao longo do tempo. Como é que é o correto? Como é que se deveria fazer? O correto é a pessoa pegar as receitas e as entradas que ela tem e dessas ela retirar uma parte já para o investimento. O que sobrar, aí sim ela vai gastar com as despesas. Então as pessoas perguntam, mas isso é possível? Não, nós estamos falando aqui do mundo ideal, né? O mundo possível a gente vai construir ao longo do tempo. Por isso a gente tem que fazer o planejamento, a gente tem que entender quais são as suas receitas, como é que são as suas despesas, os tipos de investimentos que são possíveis de fazer para que a gente alcance um resultado possível dentro da capacidade de economia de cada um. Então, como é que é o ideal, né? O ideal seria que a gente economizasse de 15% a 20% de tudo que a gente recebe. Aí você vai falar, Felipe, isso eu não consigo. Então vamos tentar fazer o possível.
que aí aos pouquinhos, 2%, 5%, 10%, pelo menos 10%. Vamos começar com 10%, que a gente cria uma cultura de economizar, a gente cria uma cultura de planejar esse investimento e já vai desenvolvendo esse hábito de separar um pedaço de tudo que a gente recebe para investimento. E o que sobra, aí sim a gente gasta, ok? Bom, e aí a gente começa a analisar as nossas receitas. As receitas, são vários tipos, eu distribuí aqui em 4 grandes grupos. Assim. O primeiro grupo seria das atividades profissionais, são as receitas oriundas do seu trabalho ou algo relacionado à sua atividade profissional. A gente tem nesse grupo o salário, distribuição de lucro, prolabore, 13º, pode ter férias prêmio, N situações onde são oriundos esses resultados, essas entradas, a gente chama de entradas, né? As receitas e as entradas, são tudo que está entrando para a sua conta, para o seu patrimônio, advindas da sua atividade profissional. O segundo grupo são os ganhos dos seus investimentos. Então, uma vez que você pegou algum valor e investiu, esses investimentos eles tendem a dar um resultado, a dar receita, dar algum ganho que gerem entradas. Então, a gente está falando de lucros e dividendos, caso vocês comprem ações, a gente está falando de aluguel, se você tiver um imóvel, a gente está falando de juros, se você tiver algum investimento no mercado financeiro, a gente está falando de participação no resultado, se você for proprietário de alguma empresa, e N outras possibilidades dos investimentos que você pode ter ao longo da sua vida. O terceiro grupo também são os investimentos, mas aí não mais os ganhos, mas sim a venda desses investimentos. Alguns investimentos eles só nos geram resultado no momento da sua venda. Então, por exemplo, um terreno. Se a gente compra um terreno, dificilmente um terreno vai gerar um resultado ao longo da sua vida, como aluguel ou algo assim. Ele vai gerar um resultado no momento que você faz a venda. Então, você gastou alguma coisa com aquele terreno, um tempo depois ele valorizou, você fez a venda. E essa entrada é uma entrada pontual, mas gera um ganho para você. Mas temos outros tipos de investimentos que geram receita na venda também, como moedas estrangeiras, participação em empreendimentos, quando você tem uma empresa e você vende parte das suas ações, das suas cotas, também geram resultados na venda imediato e entradas. Outro tipo de investimento também, que é um investimento que normalmente ele gera despesas ao longo da sua vida, como automóvel, no momento da sua venda ele pode gerar uma entrada, uma realização de receita. E por último, são aquelas entradas que dificilmente acontecem, mas é bom a gente estar sempre atento também, são possibilidades. Nós estamos falando de presentes, nós estamos falando de herança, de prêmios. Então esses 4 grandes grupos, né, as atividades profissionais, os ganhos com os investimentos, as vendas dos investimentos e outros tipos de receita compõem aí o nosso grupo. Esse grupo é um grupo que dificilmente ou raramente a gente tem controle sobre os seus aumentos, sobre os seus desenvolvimentos. Você não aumenta o seu próprio salário, você não aumenta o valor do seu imóvel, você não aumenta o lucro ou dividendo de uma ação, você não tem essas ações. Normalmente a gente tem ação sobre as nossas despesas. São ações reduzidas sobre as despesas, mas são mais reais do que sobre as receitas. Por isso a importância da gente entender as nossas receitas, controlar as nossas receitas para que a gente avalie em parceria com as nossas despesas, porque são as despesas os nossos grandes ladrões dos nossos resultados, dos nossos valores possíveis de investimento no médio e longo prazo. Então vamos falar das despesas agora. As despesas eu também dividi em 4 grandes grupos. As despesas elas podem ser relacionadas às atividades profissionais, como equipamentos, livros, eventos, conselhos, o seguro, questões de viagens. São despesas que a gente tem para desenvolver as nossas atividades profissionais. Despesas que elas ocorrem para que a gente tenha as nossas receitas, né? Então, a gente pensa um profissional que ele precisa se deslocar, ele precisa ter equipamentos para prestar o seu serviço e realizar suas receitas. Então, são despesas que a gente não consegue fugir, mas a gente vai discutir daqui a pouquinho o que a gente pode fazer nessas situações. Outro tipo de despesa que a gente tem são as pessoais, são aquelas mais complicadas ainda da gente abrir mão, porque são despesas para a nossa existência, o nosso dia a dia. Nós estamos falando de alimentação, nós estamos falando da saúde, plano de saúde, a farmácia, os medicamentos, a academia, nós estamos falando de moradia. Como é que você deixa de ter aluguel, condomínio, IPTU? São muito difíceis da gente deixar de ter essas despesas, são despesas necessárias para a nossa existência. Tem a questão do vestuário também. O terceiro grupo são despesas relacionadas ao nosso estudo e lazer, né? Uma vez que a pessoa
mesmo que ela esteja na atividade profissional, ela acaba tendo que continuar estudando, se desenvolvendo. Então, a gente tem questão de gastos com estudo, que a gente está falando aí, mensalidades, livros, equipamentos, material, são gastos que a gente tem necessários para que a gente desenvolva. Pensando lá na receita, como eu falei, a gente dificilmente muda a receita. Mas uma das formas de a gente mudar a nossa receita, aumentar a nossa receita é como? Através dos estudos e do desenvolvimento acadêmico que pode gerar uma melhoria dos nossos resultados lá atrás das receitas. Então a gente tem também a questão das viagens, o entretenimento, que são despesas que nos roubam o dinheiro, poderia ser no investimento, mas são despesas às vezes necessárias. Se a pessoa não tem um entretenimento, não tem um relaxamento, ela pode ficar prejudicada na sua atividade profissional e prejudicar a sua entrada. Então a gente considera necessário ter essa despesa também. A gente vamos trabalhar lá na frente de que forma que isso pode ser manejado. E por último, as despesas, a gente considera aqui as despesas com investimentos e as despesas com impostos. As despesas com investimentos são aqueles investimentos nos quais eles nos geram algumas saídas. Por exemplo, se você comprou um apartamento, esse apartamento não está alugado, por exemplo, é um apartamento que você gastou para comprar e mensalmente você vai ter a despesa de condomínio, a despesa de IPTU, você vai ter eventualmente a despesa de manutenção. Então é um investimento que está no seu patrimônio, mas ele, ao invés de estar gerando receita, como não tem ninguém usufruindo daquele patrimônio e te pagando por aquilo, você está tendo que arcar ainda com aquelas despesas. Então é uma despesa importante que a gente tem que estar sempre atento. E também temos as questões dos impostos, dependendo da forma como você atua profissionalmente, se você é um CLT, se você é um MEI, se você é uma pessoa jurídica, se você tem uma empresa, se você é um empresário, você tem alguns impostos que não tem como a gente fugir. O que a gente pode fazer vai trabalhar em cima disso, inclusive acho que vocês vão ter um módulo na parte de contabilidade, onde vai ser apresentado as possibilidades de controle e avaliação desses impostos. Planejamento, fazer algumas análises de forma a reduzir, porque imposto a gente não foge, mas eventualmente a gente pode ter uma melhoria nessas despesas. Então, falando agora das despesas, como a gente tinha dito, as despesas elas são um grupo que a gente tem mais facilidade em controlar. São um grupo onde a gente determina se a gente vai ter aquela despesa ou como vai ter aquela despesa, né? A receita a gente depende de alguém querendo nos pagar, a despesa é o contrário, é a gente que define se a gente vai pagar. Então o controle dessa despesa ele é muito importante. A gente tem que ter uma avaliação para ter uma qualidade nesse desembolso, uma qualidade nessa despesa. Então eu separei as despesas em 4 grupos. Assim. O primeiro grupo são as despesas inalteráveis, são as despesas que a gente não consegue mexer com ela em nada. A gente não pode fazer nada para mudar o seu valor ou para arranjar uma outra coisa que a substitua. Então essas despesas, a gente, no máximo que a gente pode fazer é tentar negociar eventualmente uma forma de barateá-la. Por exemplo, quando você mora de aluguel. Todo mês você vai pagar aluguel. Não tem jeito de fugir daquele aluguel. Esse mês eu não vou pagar aluguel, não existe. Esse mês eu vou pagar menos. O que a gente pode tentar é negociar, mas são valores muito difíceis da gente reduzir no curto e médio prazo, né? Após o período do contrato sendo vencido, a gente pode aí tentar renegociar, mas são valores muito difíceis. Mensalidades da faculdade, dificilmente você vai alterar aquilo, que você pode conseguir refinanciar, buscar uma forma de pagar mais vezes, mas dificilmente você não vai ter aquela despesa. Então essas despesas são aquelas que a gente não consegue muito alterá-las. O segundo grupo, que eu chamo de despesas substituíveis, são aquelas despesas que a gente tem sempre, mas que a gente pode, de certa forma, se a gente quiser trabalhar uma redução, a gente pode substituir. Por exemplo, a gente deixar de comer no restaurante e se alimentar em casa. A gente sabe que é muito mais barato se a gente alimentar em casa. Você não vai deixar de se alimentar, mas vai se alimentar de uma forma mais barata e provavelmente até mais saudável. Então, o segundo grupo são essas despesas onde a gente vai elencar todas as despesas que a gente tem e começar a classificá-las. Essa despesa eu consigo substituir por outras? Não, é uma inalterável, eu não consigo. Não, opa, essa despesa ela é substituível. Como é que eu substituo? Por algo mais barato, por algo que eu posso até pagar o mesmo tanto, mas de uma forma de mais longo prazo. Então, a gente tem que avaliar essas condições. O terceiro grupo são as despesas que elas não são inalteráveis, elas não são substituíveis, mas elas são reduzíveis. São despesas que eu consigo diminuir o gasto delas. Por exemplo, eu posso ir menos ao cinema durante o mês. Eu posso comer menos doce após uma refeição. Eu posso
posso utilizar menos o meu automóvel e andar mais de ônibus. É uma despesa, são despesas que eu vou continuar tendo, mas que eu tento reduzir aquele gasto sem deixar de ter o benefício daquela despesa. Então, essa despesa é importante porque também é uma economia e cada centavo que a gente economiza nas despesas são centavos que a gente consegue aplicar nos nossos investimentos, que lá, como aquele exemplo que a gente deu, 35 anos depois, vai contribuir para aquele nosso primeiro milhão, ou primeiro 10 milhões, ou primeiro 20 milhões, não faz diferença, desde que a gente lembre de economizar sempre de forma constante e consistente. E o último grupo, a gente teria então as inalteráveis, as substituíveis, as reduzíveis e as elimináveis. Se a gente avaliar, certamente tem algumas despesas nossas que a gente consegue deixar de tê-las. Se não para sempre, pelo menos no curto prazo ou no médio prazo. São despesas de questões que eu consigo conviver sem que eu precise ter elas sempre. Então a gente está falando de viagens, se a gente deixar de fazer viagens durante o final de semana, se a gente conseguir eliminar elas por questões como, por exemplo, eu não vou gastar esse dinheiro comprando joias, perfumes, são coisas necessárias eventualmente, mas que eu consigo sobrevivê-las se eu tiver um cenário onde eu preciso economizar para preocupar com os meus investimentos. Então, se a gente pegar esses 4 grupos, que é o mais importante, e analisar cada um deles, a gente vai pegar os 3 últimos, os substituíveis, os reduzíveis e os elimináveis, e trabalhar em cima deles. Se ele é substituível, vamos buscar uma forma de substituir por algo mais barato, evitando perder a qualidade, se possível, mas às vezes uma redução da qualidade não diminui o benefício que a gente tem. Se a gente consegue reduzir aquele consumo, vamos reduzir aquele consumo para que eu consiga economizar, porque o que a gente está pensando aqui é no longo prazo, é para quando você chegar do meio para o final da sua carreira, onde você vai ter um interesse não mais em fazer uma receita tão grande como você faz durante o auge da sua carreira, você vai ter esse resultado para que você possa se aposentar de uma forma tranquila e sem a preocupação de depender aí por exemplo, da aposentadoria do governo federal. Esses 3 grupos, substituíveis, reduzíveis e elimináveis, como a gente conversou, são oportunidades para que a gente aumente o investimento. Cada centavo que eu economizo é um centavo que eu estou investindo.